Boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, hoje queria dizer-vos que ultimamente tenho posto na entrada do vídeo umas fotos que são tiradas pela minha irmã na zona onde ela vive, em Portugal, na zona de Ovar. São fotografias originais e acho que são muito bonitas e por isso é que lhe pedi para fazer esta partilha convosco também. Espero que gostem e que também estas fotos nos possam inspirar e levar a aproximar-nos de Deus. Hoje vamos falar acerca do Evangelho de amanhã, que é uma continuação também do Evangelho da semana passada. Continuamos a ler o Evangelho de São Marcos e neste Evangelho Jesus dirige-se à sua terra, volta à terra onde passou a maioria dos anos da sua vida. Como sabemos, nasceu em Belém, mas mais tarde os seus pais voltaram para Nazaré e foi lá que ele viveu, pensa-se, mais ou menos até aos 30 anos, antes de ter sentido essa chamada a ir ao encontro de outras terras, outras pessoas e anunciar o reino de Deus. Não é verdade? Mas durante muitos anos ele viveu em Nazaré e era lá que tinha a sua família, os seus amigos, aquelas pessoas que o conheciam de pequenino e com quem tinha brincado, com quem tinha passado com certeza bons momentos, com quem tinha feito algumas travessuras também. Era essa terra muito especial para ele, como pode ser para cada um de nós. Eu compreendo bem esse sentimento imagino, não é? O sentimento que teria Jesus ao voltar à sua terra, porque todos nós que moramos no estrangeiro, que estamos fora dos nossos países, e não só, também dentro do mesmo país, mas que mudamos de terra, quando voltamos à terra da nossa infância, temos essa vontade de nos encontrarmos com aquelas pessoas e aqueles lugares onde fomos felizes, onde temos boas recordações que nos trazem recordações felizes, não é verdade? E é isso que me fazia pensar hoje o Evangelho, porque Jesus, no meio da sua azáfama missionária, de uma terra para outra, chega a uma altura que ele decide voltar à sua terra, não é? E os discípulos vão com ele, não era a terra deles, não é? Mas vão com ele. E deve ter estado alguns dias, porque no Evangelho diz que quando chegou o sábado, portanto, ele não chegou no sábado, no dia que era o dia de rezar, o dia de ir à sinagoga, mas deve ter estado vários dias até que chegou o sábado, não é? E o sábado era o dia em que os judeus se reuniam na sinagoga, o lugar de culto local, não é? E era comum que qualquer judeu adulto e homem, não é verdade, porque as mulheres não estavam autorizadas a fazê-lo, mas era comum que qualquer judeu adulto pudesse ler as Escrituras e comentar as Escrituras, ou seja, o que seria para nós o Antigo Testamento, não é verdade? E Jesus fez o mesmo e começou a ensinar na sinagoga, diz o Evangelho. Os numerosos ouvintes que estavam reunidos estavam admirados e diziam: de onde lhe vem tudo isto? Que sabedoria é esta que lhe foi dada e os prodigiosos milagres feitos por suas mãos? Não é ele o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão as suas irmãs aqui entre nós? E ficavam perplexos a seu respeito. É interessante porque no mesmo Evangelho de São Marcos, os capítulos que lemos até agora, nós vimos nos capítulos que lemos até agora como as pessoas também se admiravam ao ouvir Jesus falar, mas admiravam-se no bom sentido, admiravam-se pela forma como ele falava, que era diferente da forma de falar dos
dos doutores da lei, dos fariseus, não é verdade? E ficavam emocionados com as palavras de Jesus, deixavam-se tocar, perseguiam-no até, andavam atrás dele de um lado para o outro, multidões, não é? Queriam tocar, nem que fosse pelo menos a ponta do seu manto, como vimos na semana passada. No entanto, quando ele chegou à sua terra, a admiração dos que o conheciam de pequenino foi um tipo de admiração diferente. Eles admiraram-se no sentido em que, de algum modo, ficaram irritados, não é? Irritados com aquela forma de falar de Jesus, que era diferente daqueles que estavam habituados, não é? Eu imagino que Jesus falava das Escrituras com o coração, desde a sua experiência, como nós ouvimos falar no Evangelho, não é? Contando as, as experiências, por exemplo, acerca da semente que brota da terra, acerca das pessoas com quem se encontrava, e ele unia com certeza as Escrituras com a vida e falava de uma maneira que, para quem tinha o coração humilde e aberto, poderia ter tocado as suas vidas e dar-lhes uma nova luz. No entanto, o que aconteceu em Nazaré é que as pessoas ficaram com o coração fechado. Porquê? Porque tinham aquela imagem de Jesus, como eles repetiam, ele é o carpinteiro, ele é o filho de Maria, ele não é, quem é ele para estar a falar desta maneira? Quem é ele para querer, de certo modo, propor-nos um estilo de vida diferente? Quem é ele para nos estar aqui a anunciar o reino de Deus? Ele não é ninguém, ele é um de nós. E o que é engraçado é que realmente o que eles dizem não é mentira nenhuma. Ele realmente era o carpinteiro, ele era o filho de Maria, ele tinha os seus parentes, não é? Nas escrituras, quando falam de irmãos, também de uma forma ampla, os seus parentes, os seus primos, os seus. Viviam naquela terra, portanto, tudo isso era verdade. Então, este Evangelho faz-nos pensar. Por um lado faz-me pensar como é que nós olhamos para as pessoas mais próximas de nós, não é? Porque estas pessoas eram as que melhor conheciam Jesus há mais tempo, não é verdade? No entanto, de certo modo eles não aceitaram que Jesus tivesse encontrado um caminho diferente, um estilo de vida diferente, tivesse iniciado, tivesse tomado uma opção diferente e, de certo modo tivesse regressado a tentar transmitir a alegria que ele tinha no seu coração. As pessoas não aceitaram essa mudança de Jesus, eles ficaram presos à pessoa que eles tinham conhecido, e às vezes isso acontece-nos com as pessoas mais próximas, não é? Custa-nos acreditar que as pessoas podem mudar para melhor, não é? Quanto mais convivemos com uma pessoa, mais fácil é criarmos preconceitos, ideias preconcebidas em relação a essa pessoa, encaixilhá-la numa moldura de tal maneira que não aceitamos que a pessoa, ou não acreditamos que a pessoa possa mudar, possa crescer para melhor, não é verdade? Eu acho que isso é algo que nos acontece muitas vezes com os mais próximos. E, por outro lado, também nos faz pensar acerca da imagem de Deus que nós temos, não é? Porque eu acho que muitos judeus, especialmente os que habitavam em Nazaré, achavam que o Messias, esperavam um Messias que faria coisas grandiosas, que realizaria a libertação política de Israel, que acabaria com o sistema
de escravidão que praticamente existia sobre os judeus, realizado pelos romanos, não é verdade? E tudo isso, esse desejo era válido, o desejo que eles tinham era válido, mas Jesus surpreendia porque, tratava as pessoas, como víamos nos evangelhos passados, pessoalmente, a cada um, tinha uma palavra para cada um, mas nunca tomou uma atitude, digamos, política de querer mudar o regime político, de querer organizar uma revolta, nunca teve esse tipo de atitude. E mostrou-nos um Deus que realmente vive conosco, caminha conosco, sofre conosco, alegra-se conosco, dança conosco, ri-se conosco, e carrega as nossas cruzes, carregou a sua cruz e com ela as cruzes de cada um de nós, e é esse Deus que se confunde totalmente com cada um de nós, não é verdade? Porque realmente é o que os habitantes, os nazarenos diziam, ele é um de nós, como é possível? Ele é um de nós, mas era verdade, ele realmente é um de nós. E esse é o Jesus em quem nós acreditamos e que, no fundo, é o Jesus por quem eu me apaixonei. É aquele Jesus que caminha nas nossas ruas, que caminha conosco, que carrega os nossos fardos, que tem uma sabedoria que é da vida diária. A sabedoria que ele tinha não era a sabedoria só dos livros, não é? Eles ficaram, eles reagiam diante das palavras de Jesus porque achavam que ele não tinha estudado, ele não era um doutor da lei, não devia estar a falar dessa maneira. No entanto, a autoridade de Jesus não lhe vinha dos livros, não lhe vinha do que ele tinha estudado, dos seus títulos académicos. A autoridade de Jesus vinha da vida, vinha precisamente, talvez, de todo esse tempo que ele tinha vivido em Nazaré, de todas as experiências que ele tinha feito, do seu convívio com Maria, com José, a sua observação do sofrimento daquele povo, e a sua oração, o seu contacto com Deus, procurando qual era a sua vontade. Esse é o caminho que ele nos abre, não é um caminho de grandes milagres e transformações que nós muitas vezes gostaríamos que ocorressem, não é? Por exemplo, há pessoas que dizem, não é? Se Deus existisse, não estaria a morrer tanta gente com Covid, não é? Ou se Deus existisse, não haveria tantas guerras, não é? E, no entanto, o amor de Deus manifesta-se precisamente em nunca nos obrigar, não nos manipular como se fôssemos marionetas nas suas mãos, mas respeitando a nossa liberdade e propondo-nos um estilo de vida como o dele, não é verdade? Que foi ser um irmão entre irmãos, foi caminhar como um irmão, levando as nossas cruzes e que nos convida também a levarmos as cruzes uns dos outros, através destas circunstâncias difíceis que estamos a atravessar. Jesus propõe-nos este estilo de vida. Sermos como ele, sim, o carpinteiro, o engenheiro, o pedreiro, sermos um irmão entre irmãos, uma irmã entre irmãs e irmãos, não é? E também deixar-nos surpreender pelos outros, não é? Eles ficaram perplexos num sentido negativo, não acreditando, fechando o seu coração, não é? A este profeta em que Jesus se tinha transformado. Mas aqui está, o profetismo de Jesus é propor-nos que nos deixemos também surpreender pelos irmãos
e por aqueles irmãos que talvez nem sequer são crentes, talvez nem sequer têm fé, mas que são capazes de estender uma mão àquele que precisa, que talvez sejas tu, seja eu, não é verdade? Essas pessoas que nos encontramos no caminho da vida e é nelas que Jesus está e vem ao nosso encontro. Que Jesus também possa contar connosco para caminharmos com os nossos irmãos, para darmos uma mão a todos aqueles com que nos encontramos e, e que Jesus possa contar com as nossas vidas para tornar este mundo um pouco melhor todos os dias. Tenham então uma boa semana e até à próxima semana, se Deus quiser.